Seus olhos estão ficando cada vez mais embaçados? Não é como antes, e ao acordar pela manhã, eles estão rígidos. E embora nenhum diagnóstico tenha sido recebido de um hospital, há casos em que os olhos são os primeiros a indicar que algo está errado. Olá a todos! Vocês já tiveram a experiência de ter a visão embaçada ou de repente ficar tudo branco ultimamente? A maioria das pessoas atribui isso à idade ou ao cansaço, mas você nunca deve ignorar esses sinais. Em particular, nossos olhos possuem a maior concentração de capilares, o que significa que problemas como açúcar no sangue, pressão arterial e inflamação aparecem primeiro neles do que em qualquer outro lugar. Por essa razão, muitas pessoas vêm ao meu consultório por problemas oculares e acabam descobrindo doenças inesperadas. Não é incomum que diabetes perca a visão. Embora seja mais eficaz prevenir o escurecimento da visão antes que ele ocorra, mesmo que seus olhos já tenham começado a escurecer, não há problema. É possível recuperar-se completamente com o gerenciamento e o conhecimento adequados, mesmo agora. Se você não assistir a este vídeo até o fim, poderá perder pequenos sinais que seus olhos estão enviando agora, levando a uma situação irreversível mais tarde. No entanto, se você aprender corretamente hoje, terá o poder de proteger sua própria saúde. Hoje, pretendo informá-lo com precisão sobre 5 sinais nos olhos que nunca devem ser ignorados. Ao reconhecer esses sinais precocemente, você pode prevenir doenças graves e prolongar significativamente sua vida saudável, e você também saberá claramente quando ir ao hospital e quais exames fazer. Antes de começarmos o conteúdo principal, se você acha que este vídeo será útil, por favor, clique no botão curtir abaixo. Primeiro, farei uma pergunta a vocês. Onde está a maior concentração de vasos sanguíneos em nosso corpo? É nos olhos. Os olhos são menores órgãos nesse corpo, mas com milhares de capilares minúsculos e densamente compactados. Esses vasos são tão finos e transparentes que, quando vistos com equipamento especializado em um consultório de oftalmologia, parecem galhos de árvores. Por que os olhos precisam de tantos vasos sanguíneos? Porque os olhos são órgãos que trabalham incessantemente. Enquanto estamos acordados, os olhos recebem luz sem parar, convertem-na em sinais nervosos e os enviam para o cérebro. Esse processo requer uma enorme quantidade de oxigênio e nutrientes. É que os vasos sanguíneos minúsculos que os fornecem. O problema, no entanto, é que esses vasos sanguíneos estão muito finos. Quanto mais finos os vasos sanguíneos, mais provável é que eles sejam os primeiros a serem bloqueados ou danificados se houver um problema no sangue. Quando o açúcar no sangue aumenta, o sangue fica pegajoso. E o local onde esse sangue pegajoso causa problemas, primeiro são os microvasos dos olhos. O mesmo acontece quando a pressão arterial aumenta. Quando a pressão arterial sobe, a pressão é aplicada nas paredes dos vasos sanguíneos finos, fazendo com que os vasos se rompam ou vazem. É nos olhos que essas mudanças aparecem primeiro e de forma mais clara. É por isso que digo que os olhos não são apenas órgãos de visão, mas uma janela que mostra o estado do corpo. Um único exame oftalmológico pode verificar a saúde vascular de todo o corpo. De fato, o Sr. João, de 62 anos de idade, foi ao hospital porque as luzes pareciam borradas à noite. Embora sua visão fosse normal, um exame sentado revelou sangramento nos microvasos e os exames de sangue indicaram um estágio inicial de diabetes. O Sr. João ficou surpreso ao descobrir o diabetes apenas olhando para os olhos e imediatamente começou o tratamento. Dessa forma, os olhos enviam sinais antes que a doença se manifeste. Portanto, você nunca deve perder os sinais que vou lhe dizer hoje. Agora vou descrever os 5 sinais de alerta que os olhos enviam, um por um. O primeiro sinal é o fenômeno de repente a visão ficar branca ou embaçada. Você já teve a experiência de sua visão ficar embaçada por um curto período e depois voltar ao normal? A maioria das pessoas atribui isso à tontura e ignora, mas este não é um sintoma que deva ser ignorado. Este sintoma ocorre quando o suprimento de sangue para o cérebro é temporariamente bloqueado e depois retorna. O termo médico é ataque isquêmico transitório, mas em termos simples é um sintoma premonitório de acidente vascular cerebral. Os vasos sanguíneos que vão para os olhos e os vasos sanguíneos que vão para o cérebro se ramificam do mesmo lugar. Portanto, se o suprimento de sangue para os olhos for interrompido por um curto período, é um sinal de que o cérebro também está em perigo.
Em particular, se um olho de repente não conseguir ver ou se você sentir que parte de sua visão está obscurecida como uma cortina, você deve ir ao hospital imediatamente. Esses sintomas geralmente duram de alguns segundos a alguns minutos e se recuperam espontaneamente. É por isso que muitas pessoas pensam que está tudo bem, porque melhorou, mas essa é uma ideia realmente perigosa. Há pesquisas que mostram que algumas pessoas que experimentam um ataque isquêmico transitório sofrem um acidente vascular cerebral real dentro de uma semana. A senhora Maria, de 67 anos de idade, ficou surpresa quando um olho de repente não conseguiu ver durante uma refeição, mas se recuperou em um minuto e ignorou. No entanto, alguns dias depois, um exame revelou que a artéria carótida estava 70% bloqueada. Ela recebeu tratamento imediato e conseguiu evitar um acidente vascular cerebral grave. Se você apresentar esses sintomas, mesmo que eles tenham desaparecido, você deve ir ao hospital. É aconselhável fazer exames não apenas oftalmológicos, mas também neurológicos. O segundo sinal é o amarelecimento dos olhos ou a aparência de uma película oleosa na parte branca do olho. Você já notou que a parte branca do seu olho ficou amarelada ao se olhar no espelho? Muitas pessoas atribuem isso à idade e guitas não, mas isso pode ser sinal de letra, se for. O amarelecimento da parte branca do olho é um sintoma inicial de icterícia. A icterícia ocorre quando a função hepática diminui e uma substância chamada bilirrubina se acumula no corpo. Essa substância se acumula primeiro nos olhos, fazendo com que pareçam amarelos. O fígado é a fábrica de desintoxicação do nosso corpo. Se o fígado não funcionar corretamente, as toxinas se acumulam em todo o corpo. No entanto, é por isso que mudanças no olhos ainda mais importantes. Além disso, se você notar uma película oleosa amarela flutuando na parte branca do olho ou pontos amarelos, isso pode ser um sinal de níveis elevados de colesterol. Isso é chamado de xantelasma e é um fenômeno que ocorre quando o colesterol se acumula ao redor dos olhos. Níveis elevados de colesterol fazem com que o colesterol se acumule nas paredes dos vasos sanguíneos, como uma camada de gordura, estreitando os vasos sanguíneos. Em casos graves, isso pode levar a um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. A presença de pontos amarelos nos olhos significa que o colesterol já se acumulou significativamente nos vasos sanguíneos. A senhora Mira, de 58 anos de idade, tinha pontos amarelos nas pálpebras e pensou que era apenas um problema de pele. Mas um exame de sangue revelou que seus níveis de colesterol eram mais que o dobro do normal. A paciente imediatamente iniciou uma dieta e tratamento medicamentoso, e seus níveis voltaram ao normal em 6 meses. Se a parte branca do seu olho ficar amarelada, ou se você notar pontos amarelos, você deve fazer um exame de função hepática e um exame de colesterol. O terceiro sinal é a visão de um lado frequentemente obscurecida ou escura. Você já teve a sensação de que um lado do seu campo de visão fica escuro enquanto lê um livro ou assiste televisão? Se você virar a cabeça e melhorar, mas o sintoma se repetir, você deve suspeitar de glaucoma. O glaucoma é uma doença em que o nervo óptico é comprimido e danificado devido ao aumento da pressão dentro do olho. O problema é que o glaucoma quase não apresenta sintomas nos estágios iniciais. O campo de visão se estreita gradualmente, mas nosso cérebro preenche automaticamente as áreas vazias, então a pessoa não percebe. Quando você finalmente percebe que um lado do seu campo de visão definitivamente escuro ou obscuro, o dano ao nervo óptico já está bastante avançado. O nervo óptico danificado pelo glaucoma não se recupera, portanto a detecção precoce é realmente importante. Em particular, idosos com mais de 60 anos de idade têm uma alta incidência de glaucoma. Aqueles que têm um histórico familiar de glaucoma, alta miopia, diabetes ou hipertensão devem ter ainda mais cuidado. Um paciente estava descendo as escadas e continuava tropeçando em um pé, então ele fez um exame. O exame revelou glaucoma com um estreitamento significativo da parte inferior do campo de visão. O paciente ficou chocado ao descobrir que havia progredido tanto sem que ele soubesse e agora está recebendo tratamento para controlar a pressão intraocular. Embora o glaucoma seja difícil de curar, a detecção precoce pode interromper ou retardar sua progressão. Se você sentir que um lado do seu campo de visão está frequentemente obscurecido,
você deve fazer um exame de pressão intraocular e um exame de campo de visão em um oftalmologista imediatamente. O quarto sinal é a fadiga ocular, que não se recupera mesmo com isso. Se estiverem cansadas, pesadas o dia todo e não decidir por dormir, isso não é apenas fadiga. Nossos olhos se recuperam enquanto dormimos à noite. As lágrimas umedecem a superfície do olho e os músculos oculares relaxam, aliviando a fadiga. No entanto, se seus olhos estiverem rígidos e cansados, mesmo depois de acordar pela manhã, isso pode ser um sinal de um problema nos próprios olhos ou de inflamação em todo o corpo. Em particular, se a síndrome do olho seco piorar, podem ocorrer lesões e inflamações na superfície do olho. Isso ocorre porque os olhos ficam secos devido à falta de lágrimas. E se isso persistir por muito tempo, pode causar danos à córnea e levar à diminuição da visão. Além disso, quando há um problema de função da tireoide, os olhos permanecem cansados e secos. Se o hormônio da tireoide estiver alto, os olhos podem inchar e ficar secos, e se estiver baixo, as pálpebras podem ficar pesadas e a fadiga pode ser severa. Pessoas com diabetes também sentem fadiga ocular contínua se o açúcar no sangue não for controlado. Se o açúcar no sangue estiver alto, o cristalino do olho incha e encolhe, diminuindo a capacidade de focar. Um paciente sentiu fadiga ocular por vários meses. A fadiga ocular que não se recupera com o descanso deve ser acompanhada por um exame oftalmológico, exames de sangue e exames da tireoide. O quinto sinal é o fenômeno de a luz parecer excessivamente espalhada ou de ver um halo. Você já teve a experiência de ver a luz de postes de rua ou faróis de carro espalhados como estrelas, ou de ver um halo circular à noite? Você pode pensar que isso é devido à idade, mas pode ser um sinal de catarata ou edema de córnea. A catarata é uma doença em que o cristalino dentro do olho fica turvo e opaco. O cristalino é originalmente uma lente transparente, mas com a idade as proteínas se alteram e ficam opacas. Isso faz com que a luz não passe corretamente e se espalhe, aparecendo como um halo. Nos estágios iniciais da catarata, a visão é um pouco embaçada, mas à medida que progride, a visão fica cada vez mais turva, como se estivesse embaçada, e pode levar à cegueira. Felizmente, a catarata é uma doença que pode ser tratada cirurgicamente. No entanto, se for detectada muito tarde, a cirurgia pode ser difícil. O edema de córnea também é uma causa de ofuscamento da luz. A córnea é a membrana transparente mais externa do olho, e se ela inchar com água, a luz se espalha e parece borrada. O edema de córnea ocorre quando a pressão intraocular é alta ou quando as células endoteliais da córnea estão danificadas. Em particular, pessoas com diabetes têm células endoteliais da córnea enfraquecidas, tornando-as mais propensas a edema. Portanto, pacientes diabéticos também devem fazer exames regulares da córnea. Um paciente sentiu que era perigoso dirigir à noite porque a luz estava muito espalhada. O exame revelou catarata em estágio inicial, e após a cirurgia, ele ficou feliz em dizer que o mundo parecia tão claro que ele se perguntou se era assim que ele era. Se a luz estiver excessivamente espalhada, ou se você vir um ralo, você deve fazer um exame de catarata e um exame de córnea em um oftalmologista imediatamente. Bem, até agora descrevi os 5 sinais de alerta que os olhos enviam. Agora, a pergunta mais importante é: o que devemos fazer para evitar que esses sintomas ocorram e, se já ocorreram, para evitar que piorem? Agora vou lhe dar uma rotina de vida para salvar seus olhos e torná-los claros novamente. Primeiro, a rotina matinal. A primeira coisa a fazer ao acordar pela manhã é ver a luz do sol. Nossos olhos precisam da luz do sol para acordar adequadamente. Apenas 10 minutos de luz solar matinal normalizam o ritmo circadiano dos olhos e ativam a secreção lacrimal. A luz solar matinal é especialmente importante para pessoas com síndrome do olho seco. Abra a janela e olhe para longe enquanto respira profundamente. Olhar para longe relaxa os músculos oculares e alivia a fadiga acumulada durante a noite. Não olhe para o smartphone primeiro. Crie o hábito de olhar para fora da janela. Em seguida, lave o rosto com água morna. Massagear suavemente as pálpebras enquanto as lava melhora a circulação sanguínea ao redor dos olhos e estimula as glândulas lacrimais. A água não deve ser muito quente. A temperatura morna é a melhor. O café da manhã também é importante. Existem alimentos específicos que são bons para a saúde ocular. Coma peixes oleosos, ricos em ômega 3, espinafre e couve, ricos em luteína, e cenouras e batatas doces ricas em vitamina A.
é especialmente evitar picos de açúcar no sangue. Se o açúcar no sangue subir drasticamente, os microvasos dos olhos serão danificados. Portanto, ao comer, é bom comer vegetais primeiro, depois proteínas e, por último, carboidratos. O arroz integral ou arroz misto é melhor do que o arroz branco, e evite carboidratos refinados como pão e biscoitos, tanto quanto possível. Uma caminhada leve de pelo menos 10 minutos após as refeições pode ajudar muito a controlar o açúcar no sangue. Durante o dia, é mais importante descansar os olhos. Ao usar um smartphone ou computador, siga a regra dos 20-20-20. A cada 20 minutos, olhe para um ponto distante a 20 pés, ou seja, cerca de 6 metros, por 20 segundos. Isso relaxa os músculos oculares e evita o acúmulo de fadiga. Ao olhar para a tela, é melhor mantê-la ligeiramente abaixo do nível dos olhos. Se a tela estiver acima do nível dos olhos, você abrirá os olhos mais e as lágrimas evaporarão mais rapidamente. Mantenha a distância da tela a distância de um braço. Se o ambiente interno estiver seco, a síndrome do olho seco piorará. Ligue um umidificador ou pendure uma toalha molhada. Tenha cuidado para que o ar-condicionado ou o ventilador não atinja seus olhos diretamente. Quando seus olhos estiverem cansados, deixe que o fiques. Molhe uma toalha em pele morna, esprema levemente e coloque sobre os olhos por cerca de 5 minutos. A circulação sanguínea ao redor dos olhos melhora e a fadiga é aliviada. Após o jantar, nunca coma demais. Comer demais aumenta drasticamente o açúcar no sangue e os níveis de inflamação. O jantar deve ser mais leve que o café da manhã e o almoço, e é melhor não se deitar por 2 horas após a refeição. Desligue o smartphone e a televisão 2 horas antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas interfere na secreção de melatonina, o hormônio do sono. A melatonina é um hormônio importante que ajuda a restaurar os olhos. Em vez disso, tome um banho quente ou faça alongamentos leves. O corpo relaxa, o sono vem naturalmente e os olhos podem descansar o suficiente. A duração do sono também é importante. Você deve dormir pelo menos 7 horas para que seus olhos se recuperem completamente. Durante o sono, as lágrimas mantêm a superfície do olho úmida e os músculos oculares relaxam completamente, aliviando a fadiga. Por fim, vou lhe dizer 3 hábitos que você nunca deve fazer. Primeiro, não esfregue os olhos. Muitas pessoas esfregam os olhos inconscientemente quando sentem coceira ou cansaço, mas este é um hábito realmente ruim. Esfregar os olhos pode causar lesões na córnea e permitir que bactérias entrem, causando inflamação. Se seus olhos coçarem, lave-os com água fria ou use lágrimas artificiais. Segundo, fumar é o maior inimigo da saúde ocular. A fumaça do cigarro resseca os olhos e a nicotina contrai os vasos sanguíneos, bloqueando o suprimento de sangue para os olhos. Catarata, degeneração macular e glaucoma são todos muito mais comuns em fumantes. Terceiro, não use o smartphone no escuro. Olhar para uma tela brilhante no escuro não apenas cansa os olhos, mas também aumenta a pressão intraocular. Em particular, pessoas com risco de glaucoma nunca devem fazer isso. Pessoal, vou resumir novamente os 5 sinais de alerta que os olhos enviam. Primeiro, o fenômeno de repente a visão ficar branca. Segundo, o fenômeno de os olhos ficarem amarelados ou de uma película oleosa aparecer. Terceiro, o fenômeno de um lado do campo de visão frequentemente obscurecido. Quarto, fadiga ocular que não se recupera com o descanso. Quinto, o fenômeno de a luz parecer excessivamente espalhada. Se você tiver um desses, deve fazer um exame oftalmológico imediatamente. Ignorar os sinais que seus olhos enviam pode levar a resultados irreversíveis. Mas ainda não é tarde. Se você praticar a rotina de vida que lhe dei hoje, poderá tornar seus olhos claros novamente. Apenas seguindo esses 4 pontos: tomar sol pela manhã, dieta para controle do açúcar no sangue, a regra dos 20-20-20 sono suficiente, a saúde dos seus olhos certamente melhorará. As pessoas pensam que uma vez que os olhos pioram, é difícil recuperá-los, mas não é assim. Com o gerenciamento adequado, você pode manter uma visão clara mesmo aos 60 e 70 anos de idade. Acredito que a prevenção é muito mais importante que o tratamento. Verificar seus olhos agora não é apenas para proteger sua visão, mas uma escolha para evitar doenças graves no futuro. Um exame oftalmológico não é apenas um exame de visão, mas o início da saúde geral. Se você mirar seus olhos corretamente, poderá detectar diabetes e hipertensões hepáticas precocemente. Qual parte do conteúdo de hoje lhe marcou? Por favor, deixe um comentário.
Se o vídeo foi útil, por favor, clique nos botões curtir e inscrever-se e nos vemos no próximo vídeo com informações de saúde mais úteis. Obrigado!